Nas matas ouvi me chamar, teu canto raio até o mar. Nas matas ouvi me chamar, teu canto raio até o mar. Nas tuas mãos, tiro certo coração. Um guerreiro esbravejar, pés descalços para se acostumar. Caçar, pescar, caçar. Nas matas ouvi me chamar, teu canto raio até o mar. Nas matas ouvi me chamar, teu canto raio até o mar. Aqui flecha nas tuas mãos, tiro certo coração. Um guerreiro esbravejar, pés descalço para se acostumar. Caçar, pescar, caçar. Ok, ok, aru. Ok, ok, aru. Ok, ok, aru. Ok, ok, aru. Bravo, 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 bravo. Bom, gente, seja bem-vindo ao PadaCast, um podcast formado pelo coletivo Padajó. Ele é simplesmente formado pelos alunos de regência e hoje eu estou aqui com meu querido amigo, colega, irmão, Fagner Caru. Prazer. E com a minha colega aqui, amiga, grande parceira, Gabi. Bom, como que você se sente hoje, Fagner? Eu me sinto privilegiado, né, por esse início, assim, desse trabalho que a gente está fazendo, né, tudo muito novo, e eu agradeço demais por vocês terem me chamado para fazer esse trabalho, mostrar o nosso intuito com a música, né, e vamos aí. É isso aí, mano, é isso aí. Conte pra gente como que foi seu início na música, cara. Como que, tipo, você começou, assim, tipo, você falar, eu quero, sei lá, ser cantor, tá ligado? Começar a tocar o violão. Como que foi seu beabá musical? Bom, o meu beabá musical começou já na minha casa, né? Desde quando eu me conheço por gente, eu vi meu pai sempre tocando violão, compondo, e meus tios, né, tocando. Meu pai tinha banda, ele era baterista. Então, na década de 90, eu já tinha aí meus 7 anos, né? E sempre acompanhei essa banda do meu pai. E em determinado momento, com 15 anos, quando eu cheguei na casa do... E aí eu não fui me interessando por tocar e tal. Mas aí teve um momento que eu cheguei na casa do meu tio e meu primo tava tocando uma música da Vanessa Rangel que chama-se Palpite. E quando eu vi meu primo tocando aquela música, eu falei, não, eu também preciso tocar. E aí fui indo, peguei essa música, fui tocando e fui vendo. Aí eu senti mesmo o prazer de tocar. E cantor eu não imaginava assim, que eu pudesse cantar, né? Porque eu fiquei mais apaixonado pelo violão e fui indo, tocando.
Aí, com 16 anos, eu me mudei para Ilhabela. E lá na Ilhabela, quando eu cheguei, meu pai já tinha comprado um violão para mim, né? Porque eu falei para ele que eu estava interessado em estudar música. E aí ele comprou um violão para mim. E ali eu comecei a estudar música. E fui indo estudando. Tive um professor chamado Jorge Pinheiros. E logo em seguida eu entrei numa banda de samba. Foi aonde eu comecei, foi em 2000, 99, 2000, quando eu comecei a tocar com essa banda, que eles já tocavam muito, e eu tive que correr para acompanhá-los. Nossa, 2000 eu não era nem nascido. Pois é. E aí fui indo até chegar um ponto que meu professor falou para mim que eu precisava buscar mais recursos para estudar. Foi onde eu foquei em São Paulo, mas antes disso eu fui para Jacareí. E lá que eu me desenvolvi mais como músico, comecei a tocar em várias bandas, né? Mas o meu projeto de composição veio depois, né? Isso foi em 2004, já ali, 2003, em Jacareí. Aí comecei tocando com essas bandas, fui indo. E teve um momento que eu voltei para Ilhabela. E quando eu voltei para Ilhabela, foi onde eu dei o primeiro passo com a composição. Caramba, mano. Eu vi que você comentou sobre composição, né? Como que é seu processo criativo para compor? Tipo, sei lá, você ouve sons e você pega e fala, pô, mano, quero fazer uma música. E vira uma música? Como que é isso? Esse processo, para mim, particularmente, ele tem várias vertentes. Tem música que eu começo fazendo uma melodia, né? Canto essa melodia na minha cabeça, ou eu me identifico com alguma obra de um outro artista, ou eu sonho com alguma música, né? A primeira música mesmo, para eu saber que, assim, quando eu comecei a me relacionar com a composição, eu sonhei que eu estava embaixo de um pé de cajueiro e tinha um penhasco e era tudo verde, uma grama bem verde, assim. Eu estava embaixo do pé de cajueiro e cantava uma música... Oh, coincidência, a gente também tá de verde. Pois é. Verde é esperança, é tudo, né? E aí, era Elba Ramalho que cantava essa música. E eu estava tocando no violão ali, Sol maior, Sol sustenido diminuto. E quando eu acordei cantando essa música. E eu falei, nossa, que música linda da Elba Ramalho. Aí eu caí em si e falei, mas essa música não existe, cara. Essa música não existe, né? Eu falei, essa música é minha. Eu tentei tocar, tal, mas não consegui. Beleza, aí eu fiquei com isso, assim, na minha cabeça. Falei, poxa... E perguntei para meus ancestrais, será que eu sou compositor mesmo, né? E aí eu falei assim, eu tô indo trabalhar. Quando eu passar ali na ponte, me dá um sinal se eu sou compositor. Aí quando eu cheguei na ponte, eu fiquei olhando, né? Era bem cedo. E, bom, como eu tinha pedido uma resposta, veio dessa forma para mim. E aí, sabe quando tá sereno, assim, o rio, né? Porque morava na Ilhabela, então as cachoeiras que dividem os bairros. Eu morava no bairro da Barra Velha e estava indo trabalhar na Água Branca. Então tem uma cachoeira que é a Cachoeira da Água Branca. Fiquei olhando e estava muito sereno, assim, muito, muito tranquilo a cachoeira. E de repente um peixe ou alguma coisa deu um pulo e formou aquela onda. E eu falei, é isso. Sou compositor. Olha só o sinal que você esperava. Aí dali fui indo. Aí a minha primeira música que eu compus chama-se Zumbi. Que eu compus de uma forma que nem eu mesmo imaginava que eu ia compor aquela música. Eu li um livro didático falando a respeito da escravidão no Brasil, era bem curto mesmo, e eu fiquei muito emocionado, né, por ver o quanto os negros sofreram com a escravidão, o que aconteceu. E aí eu compus Zumbi. É uma letra muito pequena, mas ela é complexa porque ela fala de alguns períodos, assim, marcantes, assim, que aconteceu, né, na nossa história aqui no Brasil. Aí, ao longo do tempo, aí eu parei nisso, aí eu fui morar em Jacareí e não dei muita trégua para isso. Só depois que eu voltei para Ilhabela que eu realmente vesti a camisa e comecei a compor, e fui compondo. E o processo de composição também, às vezes, vem de uma história de alguém. Por exemplo, você me conta alguma coisa, eu, né, crio isso na minha cabeça, ou um tema que eu já quero, ou que eu quero falar. Aí, às vezes, eu tô com esse tema, vem a melodia e a harmonia, e depois eu só encaixo isso, né? Aí eu vou... É como eu disse, cada música nasce de um jeito, né? E não é minha, na realidade.
Eu sou apenas um instrumento utilizado para trazer, para canalizar essas letras, essas músicas. E eu me sinto honrado por isso. Mas ela vem de um lugar que já existe. Caramba, mano, que profundo. Zumbi? Tapete de palha de coco, coqueiro. O negro gingava sangrando o terreiro. Açúcar era feito do couro de negro, negro cor café, negro cor café. Línguas, costumes invadiram aqui, privando o meu povo, Tupi-Guarani, Tupi-Guarani. Faziam do absurdo algo natural. Matar o meu povo era o teu ideal, arte racial. Palmares, teus mares, Zumbi, guerreiro pródigo, Zumbi. Palmares, teus mares, Zumbi, guerreiro pródigo, Zumbi. Caramba, mano. Bravo, bravo, Obrigado. bravo. Cara, eu também queria saber por que que você, tipo, resolveu fazer regência. Porque, se você não sabe, na ETEC de Artes, ela tem um curso de regência e é muito interessante. Tem canto, tem teatro. Então, se você tá buscando esse curso, é só ir lá, que lá é o lugar certo. Eu queria saber por que que você resolveu estudar regência. Porque Sim. a gente se conheceu lá, né? Sim, sim. E, tipo, você poderia contar pra gente como que é mais ou menos isso? Eu decidi fazer regência, né, pelo fato de conseguir colocar arranjo vocal nas minhas composições. Todo o meu estudo, depois que eu comecei a compor, eu sempre direciono para as minhas composições. Então, como eu estudei mais violão, né, eu falei assim, então, na regência eu vou entender como são as vozes e vou conseguir cantar melhor, né, para me aprimorar e trazer a minha arte com mais clareza, né? E aí foi isso. Porque, assim, fazer um arranjo musical, talvez para mim tá mais acessível. Mas um arranjo vocal, como eu não tenho essa bagagem, não tinha essa bagagem, né? Então eu busquei a ETEC como uma base para mim. E está sendo muito importante fazer esse curso lá, para que eu possa aderir todo o conhecimento que eu obtive e as coisas que ainda eu vou pesquisar, né? Porque são muitas coisas que a gente vai anotando e vai aprendendo, para que eu possa inserir no meu trabalho musical. Atualmente você trabalha com a sua música? Como ela está presente na sua vida? A música está presente na minha vida, bom, enfim, full time. Porque eu durmo ouvindo música, acordo ouvindo música, trabalho, né, trabalho em duas ONGs, né? Eu trabalho na Geração Portela, que é auxiliando os adolescentes a cantarem, né, as músicas. É um programa na qual eles trabalham com música da Portela, fazem esse resgate da velha guarda. Então eu ajudo com achar o tom correto da música, levo técnicas vocais, tudo que eu aprendo na ETEC, eu levo para lá. E eu tenho uma outra ONG também que eu dou aula, que é a Casa da Amizade, que são crianças mais de 7 a 10 anos, 12 anos também, né? E lá eu vou implantando para eles o que eu aprendo também lá. Então, assim, eu vivo hoje da música, extremamente só da música eu vivo hoje. E com essas aulas, eu toco também na noite, né? Faço alguns shows, tem uma banda que me chama sempre. Recentemente eu toquei no Museu Afro-brasileiro? Afro-brasileiro, algo assim. Lá em Santana, foram com as minhas composições.
com um trio que eu tenho, né? Que é um trio Macieira. Trio Macieira não, que é a banda Macieira que eu tenho. E junto com a minha companheira e com meu filho. E aí a gente tocamos músicas autorais lá. Mas às vezes me chamam para fazer uma gravação ou para... Enfim, a música ela tem vários caminhos que você pode utilizar, né? Mesmo também no teatro, eu também toco em algumas peças, né? O ano passado eu participei do Oriqui das Almas, então, onde a gente falava da nossa ancestralidade. Lá eu tocava tambor e também tocava violão. Eu cuidava da trilha sonora da peça, no caso. Então você ficou bem na área de sonoplastia, Sonoplastia, né? Exatamente. E aí, além disso também, eu tenho outras profissões mas a que eu trabalho mais, né, que está relacionado com a música, para mim, é a locução. Porque antes eu tinha muita timidez, né? E a locução, você está de frente com o público. Então, ali você aprende, querendo ou não, você aprende a segurar o microfone, porque o cantor tem essa coisa, né? Como vou segurar o microfone? Não, vou segurar assim. Então, você fica 4 horas, 6 horas com o microfone, já fica uma intimidade profunda. Então, a locução me ajudou a ser mais desenvolto, a pensar mais no que antes de falar ali com o microfone, como que eu vou falar, né? Porque você está falando sobre uma liquidação, mas você não vai ficar repetindo toda hora, mas você vai criando mais repertório, né? Para você falar dos benefícios do produto. Enfim, e isso também ajudou na minha música. Então, eu vejo que tem a música inserida nesse processo. Porque, querendo ou não, música é você tentar vender, né? E, tipo, nessa parte de locução, você também tá vendendo um produto, né? Tá, como falam, vendendo seu peixe. Vendendo meu peixe, exatamente. Do caso. E acho que nesse mercado você não tava vendendo peixe, né? Não. Mas mesmo assim. E nessa parte, assim, de musical... eu vi que você é muito habilidoso no violão. E como que, tipo, onde que você fez aula de violão? Como que... Eu sei que o violão você ganhou de presente. Sim. Né? Normalmente a gente costuma pedir uma bicicleta pro pai. Sim, pra mãe, violão. Né? Prodígio. Eu acho que foi o primeiro presente que eu pedi pro meu pai. Eu me lembro, assim, eu nunca tinha pedido nada pra ele, né? Aí eu falei, pai... Ele falou assim, vem morar comigo aqui em Ilhabela e tal. Aí eu falei assim, eu vou, mas se você me der um violão... Aí quando eu cheguei, esse violão já estava em cima da cama. Qual foi a pergunta? De onde que veio suas habilidades? Onde que você se aprimorou com o seu violão? Então, aí, lá... Como antes de mudar para Ilhabela, os meus tios já me passaram algumas coisas, né? E me cobravam muito com a questão da afinação, porque eles falavam, olha menino, afina aí e tal, porque eu acho que era muito desafinado. E aí, eu pensei assim, bom, para eu tocar bem, eu tenho que ter um bom professor. E eu fui atrás desse professor. Eu rodava a Ilhabela lá, vendo tudo, quanto era músico tocando na noite, porque a Ilhabela tem uma noite musical muito rica. E na época tinha um festival de verão lá, que eu assisti Nana Caymmi, João Bosco, Ivan Lins, Milton, assisti vários artistas lá. Leila Pinheiro, assisti, enfim. E nesse momento, eu acabei passando por um bar que tocava música até as 4 horas da manhã. E me deparei com o Jorge Pinheiro, que era o professor, que foi meu primeiro professor. E fiquei vendo esse cara tocar. Não tinha visto ninguém tocar como ele, assim. Aí fiquei ali e tal, até umas 2 da manhã, até umas 3, fui pra minha casa. E aí no sábado seguinte eu fui lá de novo. E aí eu fui praticamente, durante 2 meses, assistir esse meu professor do lado de fora do bar. Então, praticamente, você virou fã de carteirinha. Exatamente. Você batia o ponto no bar pra assistir o cara tocar. Exatamente, eu ficava lá. E um dia ele veio até mim. Ele falou assim, garotinho, por que você fica aí? Por que você não entra no bar? Aí eu falei pra ele, porque eu não tenho dinheiro nem pra comprar uma água. Eu falei pra ele, né? Não sei quanto é aí, né, tal. Eu não bebo e as pessoas bebem. Mas não era por isso, é porque tinha uma limitação. Eu ficava no quebra-mar. Aí ele pegou e falou assim, mas qual é o seu intuito? Eu falei assim, eu queria fazer aula com você. Ele falou assim, mas por que comigo? Eu falei assim, porque eu rodei Ilhabela inteira e eu vi que você é o melhor violonista que tem aqui na Ilhabela.
Aí ele falou, poxa, sério? Você tá querendo me comprar? Eu falei, não, é verdade. Aí ele falou assim, então, eu posso até te dar aula, mas eu moro em São Paulo. Eu venho todo sábado pra cá tocar nesse bar. Mas eu posso te dar aula no momento que eu estiver passando o som, pode ser? Tem algum problema pra você? Eu falei, não. Eu falei, porque eu chego aqui 4 horas, passo o som, vou no hotel tomar banho e jantar, volto para pegar a janta aqui e vou tocando. Só que aí, enquanto eu tô passando o som, eu vou te dando aula. Aí eu falei, beleza e tal. Aí ele pegou e falou pra mim assim, então posso contar com você, porque já tá dando meu horário, eu vou voltar pra tocar sábado que vem. Eu falei, pode ser. Aí ele falou assim, tá tudo certo. Eu falei, tá, a hora que ele virou as coisas, eu falei, mas só tem um problema. Aí ele falou pra mim que a aula era R$180. Na época, 2000, né? Eu falei assim, R$180, é como se fosse 500 pra hoje. Aí eu falei, não, beleza. Tal, só tem um problema. Ele falou assim, qual? Eu falei assim, é que eu não consigo pagar R$180. Aí ele falou, não. Eu falei, não. Ele falou, quanto você consegue? Eu falei assim, R$30. Aí ele pegou, parou assim, olhou. Falou, combinado então, R$30 por mês. Aí ele tava indo, ele parou de novo, voltou e contou toda a história dele, que disse que era parecida com a minha. Ele, lá no Rio de Janeiro, quando ele começou a querer tocar, ele pedia pros caras tocarem uma música lá sempre, que tinha um Ré maior. E quando batia esse acorde, ele saía correndo pra casa dele, pegava o violão, trocava dentro do banheiro e tentava fazer esse acorde e não conseguia. Até que um dia ele fez o Ré maior, ele falou. E ele meio que associou com a história dele e começou a me dar aula. Eu tive aula com esse professor durante 1 ano e meio, que, como eu havia dito anteriormente, que ele chegou um momento que ele falou pra mim assim, garotinho, agora você precisa ir atrás de mais recurso. Porque quando ele foi me dar aula, ele falou assim, eu vou te passar campo harmônico. E isso vai abrir a sua vida. Vai abrir o seu caminho, aliás, né? Vai abrir o seu caminho pra música. E quando eu decorei tudo aquilo e tal, ele fazia um exercício de percepção, eu de costa, ele fazia os acordes, eu tinha que falar quais os acordes eram. Chegou um ponto que falou pra mim, vai, que não tinha escola de música em Ilhabela, né? Só em Caraguatatuba. E aí eu foquei em São Paulo, mas eu acabei indo pra Jacareí, como eu havia dito pra vocês. Sim. E em Jacareí, eu fiz teste pra entrar na antiga ULM, que hoje é a EMESP Tom Jobim. Aí eu fiz o teste, passei na EMESP, como violonista, né? Estudei bastante, passei sem saber ler partitura, sem nada, mas foi com essa habilidade, com esse swing, né? Fui tocar samba, que é o meu forte, assim, pra mim, e acabei entrando. Aí tive alguns professores lá, e depois eu fui pegando fora da EMESP também, assim, fui me dedicando, né? Fui tentando explorar o meu máximo em relação àquilo que eu ouço dentro de mim. O ritmo, no caso, né? Essa divisão de semicolcheia, que eu acho que tá mais ligado no que eu gosto. E aí talvez essa habilidade que eu não consigo ver, mas aí sou isso. Eu acho que música não é muito do ver, mas talvez do sentir. E eu acho que o fato de você conseguir sentir é o que faz você se destacar na música. Sim. Aí, né, pra mim, isso foi vindo assim como uma avalanche, porque eu tive que correr porque as bandas foram me chamando pra tocar, e aí eu tinha música que eu não conseguia, eu não tinha tanta habilidade pra tocar aquela música, e músicas foram ficando mais complexas, né, que talvez aí trouxe essa necessidade de eu entrar mesmo no conservatório, junto com tudo, assim, né, pra entrar no conservatório, e querendo ou não, nós, músicos, né, nós nunca vamos parar de estudar, né? Porque se você para de estudar música, você parou, você congela. Se você tem um nível musical, quando você volta a tocar, seu nível musical não é o mesmo. Porque é um registro corporal, né? Tanto tocar quanto cantar, a leitura, né? a teórica, tudo é um registro corporal. Então, assim, estudar é o que a gente vai fazer até o nosso último momento, talvez, se você dedicar, se é isso que a gente quer para a música, né? E aí foi nesse intuito também de ampliar o meu repertório de conhecimento musical que eu encontrei vocês na ETEC, né? E vocês são os meus amigos lá de classe, e é uma honra, não? Mais uma vez, estar aqui com vocês. A gente que agradece você ter aceitado o nosso convite. Sim. De vir para cá, né? De aguentar a gente e as nossas piadas. Pode começar, então. Mas... O que você pretende fazer
quando você terminar o curso? Quando eu terminar a regência, eu termino agora nesse semestre, eu vou me inscrever para canto, para aprimorar o canto e juntar esse aprendizado que eu tive com a regência com o canto, né? Para conseguir trazer o melhor para quem for ouvir a minha canção. Mas eu penso mais em ser o melhor para eu ouvir. Quando tiver bom para mim, aí tá bom para as pessoas, né? Porque eu tenho uma exigência comigo de ser bom. E tem muita gente que fala, eu quero gravar um disco porque eu quero fazer sucesso, porque eu quero isso. Eu só quero ouvir minha música. Eu só quero sentar um dia e ouvir a minha música da forma que eu ouço na minha mente, ou próximo, e sentir esse gosto de ouvir a minha própria música. Se outra pessoa vai cantar, o que vai acontecer, aonde eu vou chegar, tudo isso depende de muita coisa, né? De muita dedicação e de muita determinação, né? E o universo está aí, né? Ele proporciona pra gente aquilo que a gente almeja, né? A gente materializa isso depois que a gente pensa muito nisso, né? A gente cria uma atmosfera, né? Naquilo que a gente quer, né? Eu penso isso, assim. Aí, com certeza. Isso daí, para nós músicos, é uma grande conquista, né? Conseguir, tipo, tocar, criar, né? E tá sempre presente com a música. E sem contar o fato de a gente ter que ficar sempre estudando, sempre estudando. Eu sempre falei pro meu irmão uma vez que, tipo, a música, ela me lembra um pouco da medicina. Porque às vezes a pessoa tá mal, sabe? Mas ela ouve uma música e, tipo, ela vai melhorando aos poucos, como se fosse um remédio, um antídoto, né? E sem contar que a evolução é sempre constante, né? Sim, sim. Então essa parte dos estudos é primordial. E é algo que eu acho muito, muito interessante você, né? Que eu vejo você sempre buscando, estudando, fazendo novas maneiras de tocar, de compor, né? Principalmente por causa do tempo que a gente tá, né? Que hoje tá tendo mudanças, né? No meio artístico. Queria saber como que você tá se encaixando nesse meio, tipo, com essas mudanças. Porque hoje em dia, tipo, não é tão como antigamente, né? Ainda tem os shows nos bares, mas eu não vejo com muita frequência, por exemplo, aqui em São Paulo. Por exemplo, tipo, aqui no Centrão. Sim. É uma forma... Hoje, né, a música mudou muito, né? Você ouvir uma música que fala alguma coisa que toca, você tem que buscar isso, né? Lógico, mudou, a gente está na era de Aquários, é um outro período, né? As pessoas, elas estão pensando mais, né? As pessoas estão pensando mais na música como um entretenimento, assim, para dançar só, mas prestar atenção numa letra, coisa assim, tá um pouco escasso. Mas ainda tem esses lugares, né? Que são os sarais, tem bares que são específicos para música autoral, né? Que nem eu fui convidado ano passado para fazer parte de um trabalho, de um projeto que chama O Primeiro Palco, que é do nosso professor lá da da ITEC, né? E então você encontra, é mais restrito, sim, mas você encontra. E essa adaptação, eu penso assim, que tudo que eu já ouvi na minha vida, né? Que foi pouco, mas é o suficiente para a idade que eu tenho que acoplar com o que vocês estão trazendo hoje, né? Com a sua música, porque você também é compositor, com a música da Gabi, né? Com a música dos meus companheiros que estão junto comigo. Eu não preciso buscar essa música longe, porque ela está próxima. Então, as ideias, né, são novas. As ideias a ideia que eu tenho é uma ideia vinda dos anos 90, né? Dali. E vocês estão não tem toda essa bagagem, mas vocês têm a novidade. Então, pensando na era de Aquários, é uma era na qual a gente tem que se... como se diz assim? É um coletivo.
Que é o que a gente tá fazendo O aqui. pessoal que gosta de signo vai ficar pensando na era de Aquários. Pois é. Mas mudou. Essa transição que você falou, ela mudou muitas coisas, né? Porque a gente antes estava na era de peixes. Então, uma era dura 2.500 anos. E a gente já saiu dessa era, né? São 500 anos de transição. E a gente já fez essa transição e está fazendo ainda, né? O planeta tá saindo de um planeta de prova e expiação para o planeta de regeneração. Né? Quem sabe sobre isso? Mais um pouquinho a gente monta um mapa astral. E aí você tem que acompanhar essa mudança, né? Porque o novo, ele parece ser, assim, complicado, eu não vou aceitar. Mas se você não aceita, você fica para trás, né? Então, o mundo está mudando, o planeta está mudando, né? As pessoas estão buscando mais recursos para autoajuda consigo mesmo, buscando dentro de si uma resposta de quem ela é. E a música, ela é um meio, ela é um fio condutor com a espiritualidade, com o divino. Então, se eu não pensar na massa, como que eu vou levar essa música para todo mundo ouvir? Eu vou ficar para trás, vou ficar só eu e minha música. Então, assim, é fundamental que a gente abra os nossos olhos, abra as nossas portas, coloca a nossa bagagem ali do ladinho e aceita a bagagem do outro que tá vindo para trazer o novo para nós, né? E aí isso que é o que traz o nosso coletivo, né? O Padajó, ele é aberto a isso para que a gente possa chegar em algum lugar com a música, tocar as pessoas de uma maneira mais sutil, né? Como eu havia dito, eu sou apenas um instrumento e eu trago essa mensagem do divino, né? Cada um chama de um jeito, mas o meu é o divino, porque é uma força maior que me rege a música, né? E quando eu estou compondo ali, eu consigo ter noção que vem de um lugar que já existe essa música, entende? E o novo, para mim, é muito interessante, porque como eu sou geminiano, eu sempre quero novo. Então, quando você me mostra uma música, você desperta em mim a vontade, a ânsia de continuar, a ânsia de compor, a ânsia de conhecer você, conhecer a Gabi, conhecer os meus amigos. Eu tenho essa ânsia dentro de mim, de buscar. Caramba, que busca incessante, né? Sim. Falando de signo, sendo honesto, eu não entendo muito bem. Eu sei que eu sou de Câncer. Mas tá valendo. Eu gosto porque, por exemplo, quando eu vou falar por exemplo, um compositor, ele tem que pesquisar, né? Sim. Então, é uma pesquisa você compor. Às vezes vem um tema, aí você vai falar de um tema, mas você não tem propriedade. Então, de repente, você pode colocar alguma coisa na sua música que não é bacana. E aí você vai se machucar com a opinião de alguém, se você estiver emocionalmente abalado naquele dia, alguma coisa assim. Porque a música é uma coisa bem íntima, né? Você trazer uma música e colocar ela no papel e as pessoas ouvirem e depois receber uma crítica. Eu já recebi crítica que me machucou, mas eu aprendi agora. O que eu faço? Eu toco minha música primeiro e não falo que é minha. Porque eu percebi que quando eu falava assim, ó, essa música é minha, era uma outra postura que a pessoa tinha. E quando você toca e não fala nada, a pessoa não sabe que é sua. Aí ela vai falar a opinião dela real, né? Então, eu aprendi a colocar dessa forma para ouvir a opinião. Mas a opinião das pessoas é muito importante na sua composição. Porque antes eu fazia a composição um pouco mais, com mais metáfora, tipo... Beijo suave de hortelã, cheiro de maçã, chocolate avelã, toda a vida com você eu quero estar. Significa que é ruim, mas para você falar com a massa, você tem que ser mais claro. Né? Mas por quê? Porque é mais popular, né? Mais popular. Se você metaforizar muito, talvez vai por um outro caminho. E como você quer abranger mais gente, então você fala com mais clareza. Aí eu comecei a trazer a minha composição com mais clareza. E teve uma outra crítica também, que eu toquei uma música para um amigo, e aí ele falou assim que a música que eu estava tocando para ele,
despertava nele o que ia vir. E ele já, meio que ele assim, eu já sei que a sua música vai falar. Porque aí eu falei, como assim? Ele falou, sua música tem que surpreender a cada momento. E as minhas músicas eram curtinhas. Aí eu falei, aí eu juntei uma música instrumental com uma outra que eu já tinha. E aí é uma das maiores músicas que eu tenho, que chama-se Vadaê. Né? É uma mistura de baião com Ijexá. Não, baião com... baião. Baião com... baião com baião. Baião com jazz. E aí isso me ajudou. Então depende como você vai encarar a crítica, né? Mesmo que seja uma crítica que machuque você, se machucou você porque tem alguma coisa ali. Né? Meu nome, por exemplo, Caru, né? Nome artístico. Eu tava indo tocar num bar, aí sempre o seu Nelson que me levava no bar, né? E era um senhor que não falava muito, assim. E ele gostava muito de mim, né? Dava pra sentir isso dele, assim. E aí ele pegou e falou assim, Neguinho, qual que é o seu nome artístico? Aí eu peguei e falei assim, Fagner Souza. Ele falou assim, Fagner Souza? Eu falei, Ele falou assim, esse nome é muito xoxo pra você. Na hora eu fiquei assim, como assim, meu nome é artístico? Aí eu falei assim, aí eu parei, pensei, falei assim, por que, seu Nelson? Ele falou assim, porque você tem muito brilho e o seu nome não é compatível a esse brilho. Caramba. Fagner Souza. Fagner, tudo bem, mas falta alguma coisa. Aí eu falei, poxa, tava indo tocar, né? Aí montei o som, eu tinha mais uns 40 minutos antes da minha apresentação. Sentei lá no deck do bar e fiquei tentando juntar Fagner com tudo que eu via na frente. Aí eu fiquei pensando, aí quando eu olhei, eu vi uma placa lá na frente escrito Clínicas Caruanã. Aí eu falei, Fagner Caruanã, Fagner Caru. Aí, pum, veio. Aí eu falei, cara, é isso. Beleza, passou. Essa história eu não conhecia, não. Eu achava que era seu nome. É porque casa tanto, né? Com o Caru, eu acho que é Caru. Ficou tão assim, né, pra mim, que é meu mesmo. É ancestral isso, depois eu conto por quê. Aí, beleza, aí eu coloquei Fagner Caru. Naquele dia eu fiz um cartazinho, peguei uma caneta e fiz com caneta, hoje show ao vivo com Fagner Caru, numa folha de caderno e coloquei lá e tal. Fiquei super... E um dia eu fui junto com meu amigo, levar o Scott, que era o cachorro, e o Pascoal, que era um gato, nessa clínica. E aí eu perguntei o que era Caruanã. Aí eles falaram, é curandeiro em tupi, significa curandeiro em tupi. E aí eu fui pesquisar o meu nome, né, Caru, porque eu coloquei Caru com C e Caru com K. Caru com K é de origem húngara, né, que significa uma pessoa harmoniosa, tal. Também tem uma cidade governamental na Nigéria, que chama-se Caru. E tem uma história tupi de um grande guerreiro, que é um deus, né, que chama-se Caru. Então, assim, tem vários significados. E também comilão em tupi. Então, assim, mas eu não sou comilão, não. Então, foi por aí que eu fui... Não, comilão não, né? Mas você tem muita fome de letra, de música. Pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Fora críticas que sempre vão ter, em qualquer momento, assim, qual você acha que é a maior dificuldade atualmente? A maior dificuldade... A maior dificuldade hoje é as pessoas pararem para ouvir a sua música. Porque quando você vai... Eu percebo isso, né? Não são todos os lugares, mas em alguns momentos que você vai tocar a música, as pessoas já se desconectam da música e começam a conversar e falar outras coisas e tal, e você vai sentindo essa dificuldade. Por quê? Hoje a gente tem essa dificuldade das pessoas ouvirem a música, porque a música, ela deveria ser uma matéria. Existe essa lei, né, que já implantou isso, mas ele entrar em vigor mesmo e trazer a música com mais ênfase, porque na escola, porque a música, ela amplia a visão do ser humano, ela capacita o ser humano a se conhecer um pouco mais, né, e ter opinião. E alguns governantes não querem que você tenha opinião. Então, a dificuldade nossa está em enfrentar essa massa mínima que existe
contra a nossa arte. Que ela quer limitar a gente que é artista para que a gente não venha trazer a mensagem que todo mundo precisa, né? Mas eu busquei essa mensagem como? Como eu disse, ela é bem canalizada. Até então, porque tem uma música que eu chamo, que eu coloquei o nome é A Chave, que ela explica um pouco mais isso, né? Que a gente busca tanto lá fora, mas a chave está em nós, né? A chave para a gente nos conhecer, saber de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo aqui na realidade. Porque tem um porquê da gente estar aqui. Existe um caminho a trilhar, né? E nem todos estão ainda com a consciência expandida ao ponto de aderir esse conhecimento, que esse conhecimento é dos nossos antepassados, como os egípcios, os sumérios, né? A África é o berço da humanidade. Então tem muito conhecimento ancestral na África, o povo africano, né? Que eles vieram primeiro. Pode dizer que não, mas como não? Se começou tudo lá. Então, esse muro que barra a gente, que é a nossa dificuldade hoje. Caramba, mano. Cara, pensando nisso, que tudo que você fala, eu percebo que é algo muito profundo, tá ligado? Eu fico pensando, uma vez eu tava escrevendo uma letra, né? Eu tava escrevendo uma letra e cheguei em uma parte da letra que me lembrou bastante isso daí que você tava comentando. Que hoje em dia é difícil das pessoas pararem. E nessa letra eu falo que, tipo, o mundo hoje em dia tá tão conectado que a gente tá desconectado de ficar presente de uma pessoa. Tipo, hoje em dia é muito mais difícil a gente, tipo, conversar, fazer isso daqui que a gente faz. Sim. Hoje em dia, cara a cara. Tipo, vejo que o pessoal se apoiou muito na era digital, por exemplo. Então, tipo, coisas que a gente fazia antigamente, que era ficar na rua cantando música de roda, por exemplo, hoje em dia a gente não vê mais com tanta frequência. Sim. E isso eu fico triste, porque, querendo ou não, é como você falou, isso daí agrega conhecimento cultural. Isso daí a gente traz novos pensadores. Sim. Pro nosso meio, pro nosso mundo. Sim. E eu acho que, como você disse, né? Eu acho que isso daí deveria ter mais dentro das escolas. Não só a música, né? Eu acho que o meio da arte em si, Sim. ela deveria estar dentro da música. Porque eu vejo muitos jovens que, não sei se a Gabi se identifica também, mas eu vejo muitos jovens que não se identificam com profissões que normalmente a gente é empurrado a fazer. Sim. Não falando mal dessas profissões, porque são ótimas profissões. Mas, tipo, por que não posso estudar música? Por que eu não posso fazer teatro? Por que eu não posso, sei lá... Dançar. Ou sei lá, porque eu não posso ser um circense. Eu não sei se eu falei certo. Sim, sim. Sabe? E, tipo, são coisas que hoje em dia as pessoas pegam e gostam de tirar sarro, né? Falam que a gente não vai ter futuro. Aí, ó. Tanto é que é um bordão que, cara, eu acho que se eu estiver mentindo, vocês podem falar pra mim, mas eu acho que todo artista já ouviu essa de, tipo, mano, ou vai arranjar um emprego, ou você estuda o quê? Você é músico, mas você trabalha no quê? Trabalha no quê? Mano, essa acho que é a pior de todas. Sim, sim. Porque, tipo, cara, música também é profissão. Porque se você parar pra pensar, vai fazer um casamento. Quem chama? Músico. Vai fazer uma festa de aniversário. Quem chama? Músico. Até mesmo para um batizado. Dentro de uma missa. Precisa ter o quê? A música. E mesmo assim, tipo, coisas fundamentais, assim, que a gente vê, aí é as coisas que eles mais falam que não precisam. Sim. Você abordou uma questão muito bacana,
que é esse distanciamento de si próprio que faz com que as pessoas não consigam mais enxergar isso. Aí essa música que eu falei, que é A Chave, ela fala exatamente sobre isso, né? Ela fala sobre o universo, né? Porque a gente está aqui achando que morreu, acabou, né? Tudo bem para quem pensa isso, né? Assim como a internet está aí, né? A tecnologia veio e trouxe muita informação e distanciou a gente, ela também pode aproximar a gente, né? Aí, se vocês quiserem, posso tocar um trecho dessa música pra gente finalizar. Se sinta à vontade, hoje aqui é o seu palco. Então, a chave pra vocês. A vida aqui parece ter um fim. Engano é pra quem só vive assim. Tens o universo para percorrer. A chave está em ti, é só crer. Teu corpo é som, teu corpo é luz. O teu poder reflete feito a luz do sol. Epa, rei, o Beloiá, me leve para as águas de Iemanjá. Me leve para as águas. O dom da vida não tens que temer. És do divino por te escolher. Eu vim das águas aqui renascer. Meu compromisso é reflorescer. A cor e o som, o amor e o dom são maravilhas de outra dimensão. Epa, rei, o Beloiá, me leve para as águas de Iemanjá. Me leve para as águas de Iemanjá. Me leve para as águas. Sonhar contigo e restabelecer na rocha firme, caô, cabecilê. As borboletas são pra colorir e a justiça pra corrigir. Se sonhou, é só partir em frente à chama sem se distrair. Epa, rei, o Beloiá, me leve para as águas de Iemanjá. Me leve para as águas de Iemanjá. Me leve para as águas de Iemanjá. Caramba, mano. Me senti quase levado. Quase foi. Bom, maravilha. Eu agradeço muito por vocês terem me chamado aqui para fazer parte desse podcast. Eu acredito muito que vocês vão expandir cada vez mais, né? Nós, né? Porque eu também faço parte. E esse nosso intuito de trazer esse podcast, né? Esse podcast partiu da sua... foi você, né? Quem pensou um pouco nesse podcast, aí foi juntando um pouco com a Gabi, todo mundo foi indo. Acho que foi um bem bolado de todo mundo. Isso, pra gente também trazer esse curso, né, de regência, né? Porque hoje no mercado falta um pouco, né? Essa preparação vocal, né, também ali, um profissional, né? Até então, porque você comentou a respeito do lance de ser da música, e aí não tem uma base e tal. Então, a gente trouxe à tona esse podcast para a gente resgatar quem já fez e também ampliar a visão de quem gostaria de fazer, né?
curso de regência ou estudar música, né? E o Padajó pensou nesse formato de comunicação, para a gente se comunicar com as pessoas que querem, né? Para a gente ajudar. Porque a gente sabe que é complicado. Às vezes você tem que passar por cima da família para que você venha alcançar o que você quer. Como você disse em relação à profissão, é muito notável hoje você vê as pessoas trabalhando, né, em uma determinada profissão e não estão bem. Por quê? Porque elas não buscam dentro delas, né, o que realmente soa. Qual é a sua aptidão? Eu descobri a minha aptidão musical com 15 anos, mas tem gente que abandonou a aptidão musical dele, tem gente que abandonou a aptidão dele nas exatas e está fazendo outra coisa. E ele está sofrendo por esse motivo. Porque cada um tem uma missão. O médico, ele vem com a missão de ser médico. Ele não pode simplesmente... eu vou ser médico porque eu quero ganhar dinheiro. Tem. Mas o verdadeiro médico é aquele que utiliza a sua profissão para autoconhecimento e ele sabe dentro de si mesmo que é aquilo que ele veio fazer. Como que ele sabe que é aquilo que ele veio fazer? Porque quando você faz alguma coisa que soa... que reverbera amor, a sua aptidão é essa. Então, deixa esse recado. Quando você se identifica com alguma coisa e dentro de você soa e reverbera isso, essa é a sua missão. Caramba, mano, você trouxe várias reflexões profundas, né? Uma que eu queria também trazer para vocês é falar um pouquinho sobre o que é o Padajó, né? Como que ele surgiu. Ele surgiu com uma ideia, não só uma ideia, né? Uma conversa, um diálogo entre mim e o Caru, né? Que a gente resolveu homenagear o Parque da Juventude, que é onde que reside a ETEC de Artes. E, então, foi daí que surgiu o nome Padajó. Mas, no meio disso, a gente também queria homenagear o que era original, que são os povos originários, né? Então, por isso que a logo tem uma cara indígena, né? Essa linda logo que está aqui nos acompanhando. E, além disso, a gente também quer fazer com que vários artistas consigam alcançar o seu meio, achar sua vocação, né? E, então, por isso que nasceu o Padacast, a voz do artista, que é onde que a gente vem para trazer tudo que os artistas passam e como que está sendo a trajetória deles e poder dar, assim, a voz para eles, né? Porque eu acho que a voz, ela pode mudar muita coisa. Porque sem ela e sem a música, não dá pra gente fazer muito, né? E, tipo, começa com... A maioria das coisas começa com a música, começa com a arte. Então, acho que pra mim é uma coisa fundamental. Isso aí. Pra finalizar, então, como é que as pessoas te encontram? Encontra @FagnerCaru. Só existe eu como Fagner Caru. Existem alguns Carus, né? Aí por aí, assim, mas não tá como Fagner Caru. Então, se colocar Fagner Caru, já vai aparecer. Tem no SoundCloud algumas canções e também no YouTube também. E no Instagram, só @Fagner Caru. Tamo lá. E pra você que tá aí, que tá procurando o Fagner Caru, já aproveita e procura o podcast. Já procura o Instagram do Padajó. E segue lá, compartilha pro amigo, vizinho, papagaio. Se ele tem um dedo, ele consegue deixar um likezinho. E ele pode sim seguir a gente. E melhor, se ele quer estudar música, se ele pretende saber como que é o meio da música, você está no lugar certo. Finalizar então com música, já que... Pode ser. Essa música chama-se Vadaí. Foi a música que eu fiz, que eu juntei a música instrumental com um outro tema que eu tinha, através daquela crítica que eu havia dito de um amigo. Tem dias que a gente não fala,
a gente não vê, mas eu te digo, meu camarada, a vida sempre foi por você. Tem dias que a gente não fala, tem dias que a gente não vê, mas eu te digo, meu camarada, a vida sempre foi por você. Volta pra casa, quero te ver. Ai, que saudade de você, de você. Volta pra casa, quero te ver. Ai, que saudade de você, de você. Vadaie, 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 vadaiá, vadubaia dundá. Vadaie, 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 vadaiá, vá. Vadaie, vadaie, vá. Vadaie, vadaie, vá. Vadavadava, vadaie, Xangô. Vadavadava, vadaie, amor. Vadavadava, vadaie, Obá. Vadavadava, vadaie, Xangô. Vadavadava, vadaie, amor. Vadavadava, vadaie, oiá. Bravo, bravo. Então é isso? Então é isso. Quer deixar algum recado para os nossos ouvintes? Vivam a música. É isso aí, gente. Vivam a música.